Olá, esse é o podcast Under 30 e a Jornada. Eu sou Sofia Patti, editora da Forbes, e estou com o Matheus Maia, mais conhecido como O Bastardo. Olá, pessoal. Prazer, Matheus, estar com você. Matheus, você é carioca, criado em Mesquita, na Baixada Fluminense. Queria que você começasse contando a sua trajetória com a arte. Eu sei que você ganhou uma bolsa no Parque Lage, que hoje você é curador. E eu queria que você contasse essa trajetória um pouco aqui pra gente. Então, Sofia, eu comecei no grafite, né? E eu peguei né, produzi, pintei na rua durante alguns anos. Assim, pintei realmente, assim, toda semana, né? Uma época, quase todos os dias, dos meus 15 aos 19, né? E com 18 anos, eu ganhei uma bolsa para estudar, né, no Parque Lage. E na época é engraçado, porque como eu estava vindo do grafite, eu tinha um certo receio com suportes clássicos, né? Mas esse caminho inicial é engraçado, né? Que eu não começo pela pintura, porque por ter esse certo receio com suportes clássicos, por estar vindo do grafite, eu chego no Parque Lage e eu vou fazer um curso de videoarte, porque eu adorava cinema, sonhava em fazer cinema na Darcy Ribeiro. Então tinha essa questão que para mim eu estava fazendo essa arte plástica, essa arte visual já no grafite e essa bolsa no Parque Lage eu vejo como oportunidade ali de estudar cinema, porque na grade do curso de videoarte falava muito de cinema. E aí, passando o tempo, né, no primeiro dia que eu chego no Parque Lage, eu nunca tinha ido ao Jardim Botânico, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui para a Zona Sul do Rio, né? Baixada, para quem não sabe, pessoal, da Baixada Fluminense para a Zona Sul do Rio é uma distânciazinha. E aí acaba que foi uma das primeiras vezes que eu fui lá, né? E a primeira vez que eu tinha ido no Jardim Botânico, eu tava assim impressionado, né? Porque é muito diferente, né? São dois dias diferentes, né? E aí eu pego, entro no Parque Lage, é uma experiência, né? Super, é aquele cenário uau. Em escala, né? Toda a natureza, o casarão, É, né? Aquele caminho de pedra. é muito especial lá. E aí eu lembro que eu cheguei lá muito cedo, né? Minha mãe já trabalhava lá. Tem essa curiosidade, a sua mãe ainda trabalha lá, né? Trabalha, né? Assim, é aquilo, né? Ela ama muito aquele lugar e eu acho que. Eu entendo ela. Não, exato, é lindo e etc. E ela tá lá há 12 anos, né? E ela ama muito aquele lugar. Pô, ela viu, por exemplo, alunos, sabe, pô, chegarem lá, jovens, e crescerem, e terem filho, e ver, tipo, sabe? Tu vê Não, isso imagine o toda. orgulho dela de ver você como curadora agora do Parque Lage. É, é, assim, engraçado, que com a nossa história, né, da minha mãe, eu e a minha irmã, pegando, pegando e tendo que lidar, né, com essa felicidade, né, com essa sensação, pô, sempre me traz um quentinho, assim, no coração, porque é engraçado, né, porque, pô, ela chegou lá no Parque Lage, né, para ralar e tal, trabalhar lá na parte do ensino, secretaria, ajudar os professores, ajudar a escola a funcionar. Eu lembro, né, dela justamente, ela sempre pegou e trabalhou, né, esses ambientes de organizações que lidavam com o ensino, ou com ensino, ou então com crianças, ONGs e coisas do tipo, como secretário, ou então, né, auxiliando outros profissionais. E, e ela pega essa coisa do grafite, e ela tá, né, trabalhando numa escola de artes visuais, né, uma das escolas mais importantes do Brasil. Vai acontecendo e ela chega uma hora e fala assim, olha, porque é isso, né? O grafite, hoje em dia, é bem menos marginalizado, né? Eu acho que é uma coisa muito mais, bem melhor compreendida, né? Interpretada na sociedade hoje em dia e no mundo, é, mas que, apesar de não ser tanto tempo atrás, né? Quando eu comecei, durante o período que eu pratiquei, assim, é,
sabe, com frequência grafite, ainda era uma coisa perigosa, porque ainda havia um certo preconceito ali de pegar e assimilar que aquilo é uma arte e você está numa periferia, e aí pode ser que, sabe, podem interpretar ali aquilo como, sabe, tá depredando Então, a quando arte. você chegou no Parque Lage, você refinou assim seu olhar para a arte nesse sentido? Você quer dizer, o Parque Lage fez você enxergar outras formas de arte? Como eu chego lá um pouco receoso, né, por conta de estar vindo do grafite, receoso no sentido de meio suspeito, assim, desconfiado com o suporte clássico. Acho que eu não tinha Sim, acesso àquilo. você estava chegando, você Você estava entende que acostumado a era uma muito de outra não ter realidade, contato. Eu quero exatamente. passo a ter contato e eu me apaixono por aquilo. Então, no primeiro dia que eu tô chegando no parque, ela chegou muito cedo, porque eu não sabia nem chegar lá. Eu chego lá com a minha mãe, que ia trabalhar, e eu ia pro curso. Só que o meu curso de artes era só de noite. Aí eu entro numa sala, vou lá, pego meu sketchbook, começo a desenhar para passar o tempo. Chega uma professora, ela ia dar um curso de pintura lá, Suzana Queiroga. E aí, nisso, ela pega, pergunta quem é, pra me identificar, que ela ia dar uma aula lá e tal, não sei o quê. Me pede pra pegar e ficar na aula, que ia ser daqui a pouco, e pra mim continuar desenhando que ela queria dar uma olhada quando acabasse a aula, né? E eu ia durar umas 2 horas ali a aula dela, e no final ela queria dar uma olhada. E aí, no final, ela olhou, ela pegou foi o primeiro convite, né, bolsa que eu ganhei direto de um professor sem ele me convidando, né? Ela olhou os desenhos e falou, cara, o que você acha de fazer meu curso de desenho e pintura comigo aqui? Acho que você pode gostar. E naquela época, como era o primeiro dia lá, ainda eu tava tendo esse primeiro contato com esse suporte, tipo, mais diretamente ali, Mas sabe? uma profissional Eu peguei, olhando o seu trabalho. eu lembro que eu aceitei meio de birra, assim, eu falei assim, não, eu vou pegar e vou fazer só pra ver qual é dessa questão de pintura e desenho, tipo, clássico não, mas assim, esses formatos mais clássicos, né? E eu pego e faço isso, birra comigo mesmo, no caso, né? Pegar e me provocar, né? Vamos ver se eu pego e consigo encarar esse desafio. E aí eu vou lá e começo a pintar, né? E aí eu me apaixono. Eu fico assim. E abriu um mundo de possibilidades ali para você. Porque imagina, no grafite, acabou que, pô, a lata de spray é cara. E aí eu pintava na rua, assim, os meus trabalhos na época, muito a partir de, por exemplo, coisas bobas que eu fazia de fachada de loja, né? Então eu pegava o resto de um trabalho, tipo, justamente, vou fazer essa fachada aqui, um desenho tal, não sei o quê, pegava o resto das tintas, e aí eu usava para fazer os meus, né? Então, e era caro, então, e tinha essa questão de ter o muro, de estar na rua, e etc e tal. Aí eu conheço a pintura, e eu pego e falo, cara, aonde eu estiver, se eu estiver no metrô, às vezes ali eu consigo, né, pegar e Consegue fazer alguma criar. coisa. Uhum. Então eu pego e imediatamente me apaixono, né, pela pintura e vou ter essa coisa assim desde o início muito intensa de produzir e descobrir que, cara, agora eu posso pegar e produzir, né, basicamente em qualquer lugar se eu tiver material e o quanto eu quiser. Então, é uma coisa que eu sempre tive eu produzo bastante, eu sou bem viciado em trabalho. Que legal. E aí acaba que isso. Então, hoje você é muito conhecido, a sua obra, né, se destaca, porque ela reflete a história da arte ocidental, com ênfase nos personagens pretos. Queria que você contasse pra gente quem são as pessoas que você gosta de retratar e se tem um ídolo ou uma referência que sempre aparece na sua arte. Então, eu já tinha essa relação, por exemplo, falar da minha realidade, falar sobre essas vivências, sabe? De ter crescido em Mesquita, de ter crescido no Rio, Baixada Fluminense, sabe?
Eu via toda uma questão assim simbólica, ritualística acontecendo ali, cultural, que era para mim forma de performance artística, né? E eu fui, conforme eu fui estudando Park Lage, maturando essa justamente a forma como eu pegava e traduzia esses ritos, esses momentos culturais do lugar da onde eu vim e cresci, em justamente momentos que se tornavam obras de arte, né? Então, eu vou pegar e tirar alguns anos assim de estudo para pegar e entender, porque começa, no meio desse processo, começa um boom também internacional relacionado à arte preta, né? Relacionada à produção, à influência, a justamente figuras pretas, assim, tipo, 7 anos atrás teve esse boom, né? Cultural, global, e aí conciliou que eu estava justamente na França. Eu tinha... Sim, depois eu queria que você contasse como foi essa ida para a França pós Parque Lage. Foi loucura, né? Posso Mas imaginar. muita raça, mas e aí eu peguei, tinha acabado de chegar lá e eu tava já há um ano estudando justamente. Eu queria falar sobre esses ritos, essas rituais, todas essas efetividades que aconteciam lá. Eu sentia que faltava uma abordagem para se produzir arte e conteúdo no geral sobre, por exemplo, a figura preta ou a cultura preta de perspectivas mais diversas para além de uma tentativa de resumir, né, esse grupo a dor e sofrimento, né? Porque, assim, essa questão, né, de grupos minoritários, marginalizados, etc., pegar e justamente terem essas questões graves, diversas, econômicas, sociais, de segurança e etc., acaba que eu sentia muito essa sensação de que era só isso que ia para público, para mídia e para essas pessoas consumirem até, né? E consumindo sobre a própria realidade que já viviam, né? Ou seja, né, você não pode nem esquecer que você passa por isso, né? Então, tipo, só que aí você acaba se resumindo a ser isso, né? Como se você também não desse risada, como se você também não festejasse, como se você também não amasse, como se você também não sorrisse, como se essas pessoas não tivessem justamente uma vida, não tivessem também, sabe, não fosse um ser humano convencional quando não estão nesse cenário, né, nesse lugar de vulnerabilidade, né? Então eu vou pegar e falar assim, não, eu vou sentar e eu preciso pesquisar. Eu peguei, passei 3 anos assim, que eu vou meio que fechar o ciclo e me sentir preparado para produzir arte, falar sobre isso, quando eu estou justamente, eu estava estudando na Belas Artes de Paris, né? Você foi para Paris através de uma bolsa também ou não? Como que você fez o curso em Paris? Então, eu fui pra França muito na cara e na coragem, vaquinha, né? Essas coisas. Você decidiu, quero ir para a É, França, estudar lá. e na época, eu fui pra França, foi muito engraçado, porque eu queria justamente ir lá para conhecer, para aprender a língua e etc. Mas na raça e na Você coragem. fala francês? Pas trop bien maintenant. Não. Mas, mas falo. Porque eu morei 2 anos lá, né? Uhum. Passei a maior parte da pandemia, eu acho que lá, né? E é isso, esse ponto que eu ia chegar, né? Que eu chego lá para passar aquele 23 meses e tal, para aprender a língua. Eu vou para os Alpes franceses, né? Então não vou nem para Paris antes. Eu chego lá e aí no ápice do inverno, né? Sei lá, fazendo um grau, uma coisa do tipo, assim, menos até, né? E aí eu vou justamente para pegar esses 3 meses para aprender a língua, sabe? Me situar, sabe? Chego lá, primeira semana, vou lá, fico pelo Alpes, na segunda eu vou mochilar em Paris.
E, nossa senhora, mochilar E de outro verdade, mundo pessoal. que se abriu pra você. Não, o que eu falei. Ó, tem que viver, tem que, né? Eu vim aqui pra justamente fazer isso. Vou lá, vou na Bela Arte Pod, que eu já tinha o sonho de estudar. Eu vou pegar, vou fazer essa investigação de campo, voltar pro Brasil, trabalhar, juntar dinheiro pra voltar, né? E aí, beleza. Aí, chego lá, segunda semana, eu vou mochilar em Paris, passo uma semana lá mochilando de verdade, pessoal. Do tipo, pegando, andando com uma mochila mega pesada nas costas, conhecendo as pessoas, assim, no rolê. E aí, tipo, ou virando à noite, ou dormindo na casa de alguém que conheceu que era bacana, que cede, sabe, um quarto, uma coisa assim. E aí peguei, e a gente tem uma coisa de pegar e ficar idealizando essa coisa de fazer mochilão, tá, pessoal? Mochilão não é isso que vocês estão imaginando. E eu lembro que o último dia eu fui embora, eu voltei pros Alpes no trem, eu falei, nunca mais eu vou mochilar na minha vida. Traumatizou. Porque eu falei, gente, vocês não fazem ideia do que é na prática É um perrengue. ser um mochileiro. E assim, eu admiro demais quem gosta, tem coragem, sabe? Mas assim. E aí, quando eu volto pros Alpes, estoura a pandemia. Vírus mortal na TV, assim, ninguém sai, ninguém entra no espaço Schengen. Ou seja, eu fiquei preso lá. Porque realmente, durante, acho que um ano, eu não tinha nem voo. Assim, era, sei lá, acho que quem tava voando era diplomata, sabe, militar, acabou, assim. Não tinha, realmente, os turistas ficaram realmente presos lá, entendeu? E aí eu falei, cara, tem que fazer, não posso nem sair, né? E aí, tanto que eles foram dando a extensão, né, de visto de 2 em 2 meses para os turistas que estavam lá, né? Você estava morando aonde nessa época? Então, naquela época eu tava morando na casa de uma ex minha francesa. Uhum. E aí que também teve esse rolê. Eu fui lá pra conhecer, etc. Também fui conhecer família. E aí a gente morava, por exemplo, junto no Brasil. Então era bater e voltar, tipo, conhecer a família, fazer essa investigação de campo, aprender a língua, voltar a trabalhar, juntar dinheiro pra tentar começar uma vida lá, tentar estudar na Belas Artes. Eu fico preso, né, lá, e aí me separo. E aí quando eu vi, justamente, mais pra frente, assim, na pandemia, eu sai, né, abre a candidatura, né, para estudar, né, como intercambista na Belas Artes. E aí eu pego, faço a aplicação e muito, assim, despretensioso, né? Porque, nossa, eu lembro, assim, de pegar meu notebook que tinha metade da tela queimada, usando um Linux com um aplicativo aleatório, fazendo um portfólio, assim. Nossa, e eu mandei o dossiê e tal. E, pra minha surpresa, quando saiu o resultado, eu lembro que teve uma galera, assim, que eu conhecia de artistas do Brasil, que tinha até, tipo, mais tempo, assim, de prática, né? E que também se candidataram para fazer, na época, essa residência na Belas Artes. E tava saindo um resultado, tipo, meio que aos poucos, assim, meia hora em um outro e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi, esse pessoal não tava, né? Tipo, sei lá, passando, ninguém tinha entrado. Eu falei, óbvio, não vou entrar. E aí, pra minha surpresa, eu recebo lá, né, a felicitação, né? Tipo, pô, que eu entrei e tal, e aí eu fico, cara, que loucura. Aí eu vou justamente, pô, quase, né, mochileiro, mas assim, eu vou pra Paris, mas fico, por favor, na casa dos outros para poder estudar na Belas Artes, né, quando vai começar a residência. E eu vou pra lá, e aí é só perrengue. Pô, muita coisa, vivi muita coisa por lá, mas justamente passei, fui atrás disso, né? Fui pra lá e naquela época eu era completamente duro, entendeu? Então, eu lembro que, pô, é, 2 vezes que eu tava em Paris, eu, tipo, fui praticamente pra rua, assim. Então, tipo, Tipo, ficou na rua, dormiu ali na tá com a rua. minha mala na rua, pegando, mandando mensagem pra pessoas, assim, tipo, pra ver se eu consigo ficar em algum lugar. Nessa época você ainda não vendia arte? Não. 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 Seus trabalhos. Assim, eu produzo há mais ou menos
12, 13 anos, né? De produção, né? E aí, ganhar dinheiro, né, com o meu trabalho, começar a ganhar dinheiro com o meu trabalho, eu já produzia há 9 anos, né? Eu nunca tinha ganhado um centavo, né? Eu só investia, né? E é engraçado, porque pô, eu entendo, assim, mas eu lembro que, pô, o pessoal, assim, meus amigos e tal, o pessoal ficava tipo, cara, tá todo mundo pegando sei lá, gastando dinheiro, sabe? Dinheiro suado, trabalhando lá, sabe? Até meus 21 anos, eu só trabalhei como assistente pedreiro e garçom. E era tudo freela, né? Então, E a arte ficava como um necessidade. segundo, uma necessidade Uma coisa que eu fazia interna. pra mim, né? Que Uhum. começou no grafite, Sim. né? E que justamente quando eu fui, né, pra pintura, pro desenho, pros outros suportes, isso E acabou. quando foi que te descobriram como artista, assim? Foi numa dessas situações doidas, assim, em Paris, que justamente eu tinha ido, sei lá, a segunda vez, assim, tinha ficado bem sem pra onde ir com a mala na calçada, com as minhas coisas. E aí eu peguei e tava quase, tipo, desistindo. Fiquei, cara, não dá, assim, pô, porque é isso, né? A realidade de você pegar e ir pra outro país, sabe? É muito Pra, difícil, é, né? Com a cara e com a coragem, assim, é bem Exato. difícil Não, cheguei mesmo. lá sem falar um centavo de francês, não recomendo. Mas assim, porque os franceses são bem chatos com essa coisa da língua, né? Eu até, assim, e aliás, até brinco, né? Porque assim, você pega, você sabe por 1000 palavras em português, 1000 palavras em inglês, por mais que você não Mas compreenda, inglês você já falava nessa já época? falava, mas, Tá. eu Sim, eu aprendi sei sozinho. que lá eles preferem que fale francês, mas com inglês você consegue pelo O menos se problema é que é comunicar, isso, né? você vai pegar, falar inglês ali na França, complicado, né? Porque realmente o sotaque é muito forte. Então, se você. Porque é isso, a gente vai estar falando o inglês já com sotaque abrasileirado. Aí ele com sotaque afrancesado. E aí, imagina se Vai na mímica. aí no Vai na cotidiano. mímica. Aí no cotidiano esses ingleses eles se desencontram. Uhum. Mas quando me descobriram, eu tinha ido parar no sofá, justamente, sabe, de uma pessoa que estudava comigo na Belas Artes de Paris. E aí, fui parar no sofá dela. E é muito doido, porque dessa vez eu já tinha produzido as 3 primeiras obras da minha fase figurativa, que é atual e tal. É, E aí, eu tinha feito já as primeiras os 3 primeiros retratos da série Preto de Grife, né? E, e aí eu não ia postar, porque justamente eu tinha, durante 3 anos, pesquisado, estudado muito para pegar e começar essa série, essa pesquisa, né? E, e aí eu não queria postar e tal, mas assim, eu tava assim, dinheiro nenhum. Eu fui pro esse sofá, eu tinha uma passagem de metrô. Eu não tinha um centavo em banco, nada, tinha uma passagem de metrô. Que é o que me deu sorte pra pegar e conseguir ir pra lá, entendeu? E aí, viraram pra mim, eu peguei e fui parar no sofá de uma república ainda, na periferia, tipo, aí, tô, tipo, no meio do nada e tal, não sei o quê. E aí, eu lembro que falaram assim, não, cara, vai posta, todo mundo aqui da República vai pegar e repostar, vamos tentar ver se alguém compra, porque você precisa de dinheiro pra poder conseguir alugar um quarto que seja, assim. Sim, era questão de Porque, sobrevivência mesmo, exato. né? E aí eu peguei e falei assim, então vou postar, né? E aí eu postei sei lá, minha vida em 15 dias mudou completamente, assim. Eu fui, tipo, justamente assim, completamente duro, assim, zerado, na gringa. Isso era em 2021, Isso, 2022, isso, assim? isso, Bem isso. pouco tempo atrás, né? Exatamente. Então, tipo, eu peguei, e aí, pô, eu tô lá, e aí, sei lá, quando eu tava 4 dias lá, pega e começa um burburinho assim, os colecionadores italianos começam a pegar e me mandar DM, e aí, tipo, foi, eu acho que uma coisa de algoritmo, assim, quando eu converso com eles, são meus amigos até hoje, essa galera da Itália que comprou o meu trabalho Eles ali foram no os início. primeiros compradores do seu trabalho. E foi já assim, eu lembro que a primeira venda, assim, que eu fiz,
né, lá, foi para uma coleção que são 4 italianos, que se chama Underdog Collection, que é uma coleção de arte contemporânea, de arte, né, de arte contemporânea, de artistas emergentes, muito diversos, assim, e que justamente, que é uma coisa importante, né, também, né, dessas novas coleções, assim, de artista emergente contemporâneo, e, e aí isso vira uma bola de neve, né? Na verdade, antes compra um amigo deles, e aí eles compram, e isso vira uma bola de neve, assim. Isso tinha até uma pergunta aqui para você, falando, né, sobre o papel das mídias sociais para artistas como você, que mexem com temas tão profundos, né, históricos. Então faz todo sentido, assim, a rede social realmente foi a sua galeria, né? Sim, sim, sim. Então, porque eu tinha essa ideia de que tanto algoritmo, tanto, assim, espaço E no você tinha geral. quantos seguidores na época? Ai, 1.500, sei lá, Não é sobre 400. quantidade, né? É sobre Exato. qualidade. Você vê porque eu acho que parece uma coisa, assim, muito como se fosse uma receita mágica, mas, cara, quando as pessoas dizem que, cara, constância, persistência, você pegar e investir. Porque é isso, a gente tá falando muito. Foram 9 anos de investimento ali, né? No meu próprio trabalho, você ganhar um centavo em troca, respeitando, né? Que eu. Cheguei a determinado ponto, eu nem tinha mais essa pretensão de viver de arte, porque eu tinha botado na minha cabeça que eu ia pegar e, sei lá, trabalhar com outras coisas para pegar e fazer a minha paixão acontecer. E aí, justamente, quando eu já estava com essa coisa formatada, resolvida em mente, acontece espontaneamente. Então você vê essa relação da coisa da prática, da produção, sabe, da persistência ali. Cara, é uma coisa, eu acho que tem muito a ver com inevitável. Eu acho que proporção é uma outra discussão. Mas eu acho que, assim, essa questão de você pegar, investir tempo, você investir justamente recursos ali em se desenvolver, né? Falando isso de carreira, de trabalho, eu acho que, assim, Não, tudo faz sentido no final. Todos os perrengues que você você vê 3 passou, os anos sofás só. que você dormiu. Exato, Aí você fala, tudo isso era para chegar aqui, onde eu cheguei, né? Porque não é todo mundo que tem essa coragem de ir para Paris, para França, exato. aplicar para Belas Artes. Mesmo acreditando que não ia passar, foi lá, você foi corajoso, né? E aí foi trilhando o caminho do sucesso. Exatamente. Então, mas eu acho que hoje, por exemplo, pô, falando de um garoto que saiu de Mesquita, né? E pô, começou a trabalhar em obra com 12 anos de idade, carregar saco de cimento, e trabalhou até os seus 21 anos de idade, exclusivamente como assistente de pedreiro ou como garçom, pegar e justamente acreditar no seu potencial e acreditar e investir no seu potencial. Porque às vezes você tem uma certa noção do seu potencial, mas acho que às vezes, por motivos diversos, assim, algo acaba inibindo assim, de você apostar no seu potencial. Entendeu? Além de ser uma necessidade de produzir a arte, é uma paixão, eu sempre tive muita fé no meu trabalho. E essa fé, eu consegui separar ela, por exemplo, da questão de ter aquela paranoia de dar certo logo, ou quando que vai dar certo, basicamente botando na cabeça que eu ia, na verdade, viver de outras coisas. E aí você vê, eu Quando você pegar. tirou o peso da arte Exatamente, como forma de exatamente. vida, Eu pude dar espaço você para ela deu espaço para crescer ela e crescer. desenvolver, para que ela, por conta própria, justamente se tornasse ali um A ganha-pão. protagonista do seu ganha-pão, né? Exato. E me conta, e você falou que em 15 dias depois que você postou os trabalhos, Isso não parou, e isso aí começou na começou na Itália, Itália. até chegar no Brasil. E no 15º dia, eu peguei e fechei com a
primeira galeria que me representou no Brasil, que foi a Casa Triângulo, Aham. 15º dia. Então, tipo, eu fui parar aquele sofá sem teto, com uma passagem no bolso, sem um centavo na conta, meio que quase desistindo, voltando pro Brasil, porque assim, eu não tinha nem um amigo pra pedir, sabe, R$ 10 emprestado, entendeu? E assim. Em 15 dias você estava Não, sendo e representada pela Casa 15º dia, Triângulo. essas obras que eu tinha feito do início da Predigo, eu já tinha vendido tudo que eu tinha produzido, entendeu? E já tinha encomenda, né? Então, minha lista de espera, por exemplo, começou nessa época ainda. Eu não tinha nem voltado pro Brasil. E aí, você vê, a coisa vai de 0 a 1 bilhão% muito rápido, assim. E eu falo também, eu sei que eu tenho noção que isso não é a trajetória para um artista visual convencional, né? Mas eu acho que justamente existiu essa questão da persistência, que eu acho que as pessoas não têm a obrigação de ter essa resiliência, essa persistência. Mas a gente tem que pegar e entrar ali também na questão de que, cara, é fato que, assim, eu só acredito que é impossível se você não é obcecado e dedicado àquilo. Entendeu? Ah, com Eu certeza. acho que se você é obcecado pelo que você faz, se é dedicado ao que você está fazendo, é inevitável, sabe, que você tenha resultados, né? Você tinha noção que seu trabalho era tão bom a esse ponto de escalonar tão rápido em 15 dias? É engraçado que eu tinha uma noção de que, acho que ligada a potencial, assim. Eu sabia que eu pensava sempre na questão de como que eu posso pegar e ficar melhor dentro do que eu faço dentro do meu próprio trabalho do que, sabe, 5 segundos atrás. Eu já pensava desse jeito, eu penso desse jeito, sabe? Tanto que eu falo no meu trabalho, eu tô construindo, eu não remendo, né? Porque é isso, né? Você vai pegar uma obra, principalmente falando de pintura figurativa, a gente pode cair muito facilmente nesse limbo da questão do hiperrealismo, realismo, pintura clássica, etc. Então, eu peguei e justamente consegui pegar e entender esse lugar ali de pô, eu sei que meu trabalho é bom, mas assim, eu sei que, por exemplo, eu não tô preocupado em ficar emendando algo, eu tô preocupado em a próxima pincelada ser melhor do que a anterior. Então, quando você para pensar dessa forma, eu acho que isso faz uma grande diferença para que justamente você continue crescendo e melhorando, desenvolvendo, né? Então, Hoje você tem uma mentora também, a Lilia Schwartz, né? sim, sim, sim. Cara, a Lídia, né, é uma grande amiga, né, uma pessoa, assim, que eu tenho muito carinho. Eu cheguei em São Paulo, e ela foi uma das pessoas que, assim, foi na minha individual, a minha primeira individual, a Preço de Grife, aqui em São Paulo, e pediu para que eu aparecesse lá para conversar com ela, porque ela queria ouvir sobre o trabalho e conversar. E Quando que foi a sua primeira individual? Que ano que foi em era? 2021. 2021, Foi foi no nessa, final do logo ano depois que que você, eu cheguei no Brasil. que você viralizou. Exato, né? Foi muito rápido, assim. Eu lembro que, por exemplo, eu peguei, cheguei no Brasil, aí eu tinha 2 meses para produzir. Porque é isso. Tudo que eu tinha produzido até o 15º dia estava vendido. Os mais 15 dias daquele mês que eu fiquei lá me preparando para vir para o Brasil, o que eu produzi lá, nesses outros 15 dias, também estava vendido. Quando eu chego no Brasil, o que eu trouxe na mala vendeu também, tipo, nos 2 dias primeiro dia que eu estava no Brasil. Então, imagina, eu tinha que produzir a exposição que eu ia fazer lá do zero. E em 2 meses. Era um Aí por espaço isso que você falou que você é super workaholic. Você se muito assim. acostumou com essa produção. Você produz. Como que é a sua produção hoje? Assim, faz um tempo que eu tenho me dedicado mais à pintura como suporte, mas eu tive formação, né, no Parque Lage, também prática em outros suportes que eu produzo atualmente, né, mas
processo, cara, eu tento não ficar criando fórmula, sabe? Eu acho que é engraçado que apesar de eu estar nesse lugar da pintura e do figurativo, apesar de eu não pegar e ver muito essa distinção figurativo abstrato no meu trabalho, eu pegar e enxergar a saber a coisa mais como um todo, é engraçado porque eu ouço muito isso e eu sei que eu vou muito na contramão da pintura clássica, né? Do modus operandi, né? Do processo, né? Então, desde como, por exemplo, o preparo do fundo de uma tela, antes de entrar qualquer tinta, tem, sei lá, 6 fases, né? Então, assim, que eu peguei e fui desenvolvendo com o tempo, e aí começa a entrar tinta, base, etc. E eu fui desenvolvendo técnicas próprias, assim, também com o tempo. E eu tento não pegar e ficar, sei lá, reciclando solução, sabe? Isso aqui deu certo numa obra. Porque eu acho que isso é o perigo, eu acho, para um artista visual que tá numa busca de ter uma linguagem própria, é você pegar e ficar tentando repetir coisas que deram certo e achar que isso é linguagem, né? Uma linguagem própria, ou então que isso vai criar uma linguagem. Cara, repetir solução que deu certo não vai criar uma linguagem própria, né, para o seu trabalho. Você não vai ter uma própria linguagem. Você acredita que você tem que estar sempre se desafiando a fazer coisas diferentes? Eu acho, assim, porque senão, eu lembro que eu fui pegar e estudar para fazer, fui estudar individuais para pegar e ver como é que elas eram, visitei algumas, naquela época eu ainda ia mais para essas coisas tipo vernissagem, etc. Hoje em dia eu não tenho tanto tempo e eu também, é difícil, assim, encaixar, né, horário e agenda para ir, eu vou mais quando eu tô participando ou quando, justamente, eu consigo uma brecha para pegar e visitar, assim, exposições que eu acho importantes para mim ver, né? Fazer uma pesquisa, né? De Até trabalho. como a questão da curadoria também demanda isso, né? Mas aí acaba que eu vou muito nessa contramão assim, da pintura clássica, da escola clássica, né? Porque eu não esqueço, assim, tem um artista franco-brasileiro chamado Roberto Cabot. E eu conheci ele em Paris, na França. E eu lembro, assim, que quando eu mandei assim umas fotos das obras que eu estava produzindo para minha exposição aqui em São Paulo, em 2021, ele pegou e falou: Cara, então, eu não sei como é que você faz isso, porque você pega e consegue juntar umas coisas que não poderiam funcionar de jeito nenhum juntas. E porque é isso, né? Só, por exemplo, você vai pegar dentro da minha linguagem, o que seria esse fundo, né, essa base das telas, por si só, elas são abstratas, e aí ela por si só, dentro da escola clássica da pintura, é um problema, porque um fundo, justamente, abstrato, porque que eu não tenho os fundos que eu faço das obras, eles não têm como eu pegar e definir como vai ser exatamente. Porque tem 3 etapas nessa parte de, por exemplo, de entrar com tinta para fazer aquele fundo abstrato. E aí, 2 dessas etapas é um processo químico. Pra você ver onde pode ir o processo ali de um profissional, de um artista. Então você imagina, eu tava um dia lá no ateliê. Seu ateliê é em São Paulo. É em São Paulo. É em São Paulo. Você não sente falta do Rio? Porque você é super carioca, né? Muita. Mas eu acho que o que me ajuda como carioca, pô, eu tô há 4 anos em São Paulo, direto, acho que o que me ajuda como carioca não, sei lá, sofrer tanto essa coisa de sofrer, mas sabe, de você estar longe do seu estado, é o fato que eu não sou assim bridado em Paraíba. Porque o que eu mais ouço é o pessoal, tipo, chega aqui, o carioca, tal, não sei o quê. Sente falta da praia, né? Tem praia, mas assim, não é que ela faça acesso como no Rio, né? Mas eu acho que, sei, assim, eu acho que me adaptei, assim, porque eu fui muito abraçado, né? Assim, em São Paulo, né? Eu cheguei aqui, caramba, voltei pro Brasil,
Cara, as grandes instituições de São Paulo, cara, o Paulo Micheli, que hoje está Sim. No no MASP. MASP, né? Ele Uhum. estava na Pinacoteca, ele pegou, cara, sei lá, a segunda semana que eu estava no Brasil, mandou mensagem, me fez um convite para ir lá conhecer, né, a Pina e fazer uma tour para bater um papo e tal. E assim, eu nem, e assim, é uma parada super legal, assim, porque não tinha ali uma conversa ali de um projeto específico. Foi realmente o cara, pô, esse artista é interessante, quero conhecer ele, quero apresentar o museu e quero bater um papo. E eu acho que isso não é uma parada que a gente vê o tempo todo, sabe? Você chegar na cidade e, Não, sabe? uma cidade como São Paulo também, né? Ainda E uma mais, instituição como a Pinacoteca. exato, né? Uhum. E isso e aconteceu, tipo, a mesma coisa também, por exemplo, na época o Tomás estava no MASP, e justamente também na mesma semana me chamou pra ir lá fazer também uma tour e conhecer. Então, tipo, São Paulo Te abraçou. me abraçou, Inclusive a assim. Lília, que a gente estava falando, e depois Exato. não continuou também, É, te abraçou super. não, ela me conhecia lá na minha exposição, a gente teve esse papo e foi uma conexão imediata muito profunda, assim, que ela começou assim, no início já da nossa conversa na exposição, ela começou a me trazer reflexões ali e comentários sobre o que a gente estava trocando. Eu falei, caramba, assim, porque é uma quebra de expectativa, querendo ou não, né? Porque a gente, apesar de, sei lá, um background de vida diferente, apesar da diferença de geracional, sabe? E nada disso pegou e foi, sei lá, algo entre nós, assim. Pelo contrário, a gente acabou se vendo ali numa coisa complementar que ela pegou e falou coisas sobre o meu trabalho, viu coisas do meu trabalho desde o início, tanto que a gente faz muita coisa junto, assim, pô, ela é maravilhosa, a gente pegou, fez a centenário da Semana de 22 no Teatro Municipal. Ah, eu fui. Você foi? Tava lindo. Aham. Ela pegou, ela com o Jaime Laureano fizeram a curadoria da exposição, né, de centenário da Semana Sim. de 22. Teve também as Histórias Brasileiras no MASP, né? Que foi a exposição que, por exemplo, foi comissionada pelo mais uma obra minha em escala, né? Tipo, um autorretrato em escala real pro acervo do MASP. Então foi super legal, sabe? Então, tipo, desde que a gente se conheceu, a gente vem trabalhando muito e ela me chamou para muito projeto bacana. É uma pessoa que eu troco bastante, assim, eu aprendo pra caramba. E que, assim, a gente hoje tem essa troca mais, assim, realmente íntima, assim, e ela realmente acabou se tornando, né, uma espécie de mentora, né? Eu aprendo muito com ela e ela justamente me ajuda a pegar e desenvolver certos projetos, ou então, tipo, acontece muito da gente pegar, que é isso, né? A gente se encontra, a gente, Uhum. quando vê, sabe, passou 10 horas e 30 mil projetos ali que a gente vai, inevitável, assim, de estar junto. Então, tipo, aconteceu esse primeiro encontro, já teve esse match ali imediato. Ela, a gente foi estreitando essa relação conforme a gente foi participando, eu fui participando, né, de projetos, né, de curadoria, exposições que ela fazia em museus, em galerias. Cara, eu não sei quantas, coisas, sei lá, projetos a gente fez em 2022, assim, foi muita coisa. Que Lembro legal. que Sabe que quando a gente conversou na época do Under 30, você estava com projetos internacionais para esse ano. Eles estão acontecendo? Conta um pouco. vão acontecer em breve, assim, julho eu viajo, né, para Europa, para Espanha, que é o meu primeiro compromisso. Vou fazer uma residência lá numa galeria da Espanha, super bacana. E em sequência, né, em outubro, eu vou começar uma outra residência na Alemanha, em Berlim, na Cornfield Gallery, né? Eles têm um projeto lá que se chama Projeto 68, e que é justamente a residência dessa galeria. São dois residentes, assim, por ano,
E aí eu vou ser um desses dois esse ano. E é uma galera super bacana, assim, que tá há 35 anos, uma coisa do tipo, atuando lá no mundo em Berlim. Tô super animado, assim, para pegar e passar. Eu vou ficar 3 meses lá, outubro a dezembro, pegar esse frio, né? Berlim Alemanha, outubro já vai estar melhor, mas aí mas dezembro. ainda é frio. É Aí verdade. pega. Então, e aí e segue, né? Tipo, os projetos que eu poderia falar que vão acontecer assim na Europa esse ano, ano que vem, tem esses dois, essa residência. Primeiro na Espanha, né? Agora em julho. Depois eu vou para Paris, mas para projetos, sei lá, de menos tempo, assim, participações em coisas. E aí depois, para fechar o ano, eu vou fazer essa residência em Berlim, né? Mas agora, mês que vem, na dia 10 de julho, eu vou estar abrindo uma individual em Salvador, na Galeria Paulo Darzé, né? Que também é uma das, sei lá, galerias mais antigas, assim, do Brasil. Uhum. A galeria, tipo, genial, o Paulo incrível, né? O Paulinho. E a gente vai abrir essa individual lá no Paulo da Zé, Em em Salvador. Salvador, dia 10, né, de julho. E eu vou estar voltando, né, com um corpo de trabalho, voltando a focar na questão dos retratos, que, por exemplo, que foi o que começou a pegar e criar uma visibilidade assim mais intensa assim no Brasil, é, por exemplo, na Pretos de Grife, né? Então eu passei assim mais ou menos 2 anos e pouco focado muito nos painéis, né? Aquelas narrativas complexas, cenas assim, né? Com histórias e tal, né? Tipo, fiquei 2 anos e meio trabalhando num formato mínimo de 2,40 por 1,60. Então eram painéis, assim, isso toma um espaço, toma tempo. Então, tipo, passei e eu, tipo, queria fazer isso antes, né? Parar pra me dedicar a painel. Pô, eu lembro que a primeira vez que eu fui no Louvre, né? Eu peguei e vi aquelas obras, tipo, do Michelangelo, tipo, de proporções, assim, inimagináveis e tal. Eu sempre tive interesse nisso e tal. Só que eu sempre também respeitei, assim, uma questão, assim, eh, sei lá, o momento das coisas dentro do meu próprio processo, né? Então, quando eu falei assim, tá, agora acho que eu vou entrar de cabeça coisas de produzir esses painéis, eu quero contar essas histórias, criar essas narrativas. E agora eu tô voltando para essa exposição específica na Bahia, eu tô voltando para uma coisa mais intimista, para aquele crop ali de 92, 72 do retrato, né? Uma coisa mais para um clássico ali dos meus retratos. E aí vai ter como foco justamente esses retratos, né? De pessoas presas diversas. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas presas que eu pinto são pessoas que até eu retratar são desconhecidas. Isso faz parte, né, é uma das dinâmicas da minha pesquisa, né, da minha obra, né? Eu gosto de pegar e estar me apropriando ali ou ressignificando as coisas, fazendo provocações, né? Então, assim, apesar, né, da exposição Preto de Grife, da série Preto de Grife, não tinha logo, né? Nas telas não tinha logo. Então, justamente, para pegar É uma porque provocação. aí você pega, justamente, aí você pega, pô, cadê a grife? É. Ah, Você nomeia a série de pretos de grife e não põe a grife, né? exato. E aí, é engraçado porque, justamente, às vezes a pessoa só pegar e fazer a suposição que estava em algum lugar a grife. Quando, sei lá, tem entrevista mesmo acontecendo, a pessoa fala, que você tem essa coisa das logos. Não tem logo, você percebeu? Aí a pessoa, não tem logo. Não tem logo.
E a única logo que acaba tendo sei lá, sabe, da Nike e tal. E acaba que. Mas isso, por exemplo, tem uma relação comigo que tá muito mais no emocional, na memória afetiva ali, sabe? Não é um negócio de ostentação nem nada, ou pela Nike especificamente. Tá muito no lugar ali do simbólico do que eu vivi, entendeu? Sei lá, pô, quando você vem de um lugar onde você, pô, começa a trabalhar com 12 anos em obra, entendeu? Essas paradas. Você pega e, não sei, você compra, pô, o seu primeiro tênis bacana, assim, de uma marca, e você pega e fica, pô, isso eu lembro que era um momento ali, né? Um amigo pegou e comprou um tênis da Nike bacana, e a gente ficava, caramba, tu conseguiu, comprou e tal. E não era sobre, sabe, o quanto que ele pagou, ou nada, tipo, Tem até aquela pergunta que a gente tinha falado, que você colaborou já com marcas de luxo, né? Com grifes, como a Gucci. Eu ia te perguntar como você enxerga essa relação entre arte contemporânea, moda e cultura de massa. Há riscos ou potencialidades nessa convergência? eu acho que assim, a questão de risco assim, é inevitável em qualquer cenário, sabe? Com as melhores das intenções, entende? Então eu acho que a questão quem vai definir a questão da potencialidade e os riscos relacionados ao marcas de luxo e etc., vai ser a gente. Por exemplo, a primeira parceria, né, o primeiro projeto que na época eu fiz com a Gucci, justamente, a gente pegou uma coleção da época, eu fiz um ensaio no ateliê com aquela coleção para usar as imagens de referência para justamente fazer pinturas para um individual minha. Então, acabou e na hora de pegar e levar isso para as telas, as logos saíram, mas isso não anulava o fato que eu tava com aquelas vestimentas da Gucci, a pessoa vai olhar e vai ver que era da Gucci. Então, isso mantém o laço, né, da parceria, né, ela não se perde, né, porque não é só a logo que define, né, a própria cara da marca, Sim. ou etc. E, ao mesmo tempo, eu tipo, acabo driblando ali um cenário de que poderia banalizar tanto a obra quanto, né, a questão, né, do cenário onde está a logo, né? E então eu acho que assim, a gente fez outros projetos, participei de outras coisas também. Então, tipo, sempre pensando como que eu podia, né, participar de algo ou fazer algo junto com eles, em que justamente eu pegasse e conseguisse é, usar essa questão, porque eu acho que vira um recurso ali para você criar provocações, fazer coisas acontecerem a partir, por exemplo, do desafio da provocação sei lá, ter uma interação com uma marca de luxo num projeto. Eu acho que tirar dali potencialidade ou a transformar isso em riscos está muito ligado a quem que vai pegar, quem que vai fazer e o que vai fazer com isso, né? Então você vê, eu podia ter. Mas a moda e a arte, elas sempre andaram juntas, né? Exato. Né? Mas assim, para mim, a moda é arte. Sim, com certeza. Com Eu, certeza. eu, eu sou, tipo, sei lá, eu vejo, sei lá, a moda como arte. Eu acho É uma que. expressão, né? Uma expressão. A pessoa se veste conforme o que ela quer expressar no dia, no momento, né? Que é uma arte. Sim. Então eu acho que É uma interpretação ali do que ela quer passar, né? super, super. É porque é isso, né? A arte, não, o artista vai pegar e vai ter, inevitavelmente, né, consciente ou inconsciente, esse lugar de estar se expondo através da própria arte, né? Não importa o quão discreto, sei lá, reservado ele pareça, o artista está se expondo através da arte dele, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão da moda, acho que vai para um lugar da gente como ser humano de se expor, né? De identidade, personalidade, de humor, de como você quer, sabe, se ver e ser visto, e vai embora, né? Então, acho que assim, a questão
quando a gente vai, por exemplo, falar de moda e arte, eu acho que eu sou influenciado, por exemplo, por moda. Eu vejo duas principais influências, assim, por isso que pareça no meu trabalho, no meu dia a dia, vem de música e de moda, assim. Então, Você gosta de moda? gosto. Então, tipo, acaba que, pra mim, a possibilidade de ter, sei lá, sempre de poder ver aquilo com uma coisa, sei lá, complicada ou então complexa de mexer, eu acho que isso está ligado a talvez não estar preparado para se envolver em projetos desse tipo, né? Uhum. Porque você vai pegar na própria, sei lá, pegar na Europa, nos Estados Unidos, essas collabs, essas parcerias, esses projetos entre artistas e grandes casas de grife, ou então até instituições dessas próprias marcas. A Louis Vuitton tem, né, por exemplo, um museu, um projeto lá, tipo, diverso, na verdade, em colaboração com artista, coleção Muitos. O própria. próprio Basquiat já fazia isso há muito Exato. tempo. O Warhol. Então, tipo, você vai pegar e vai falar, cara, esse tipo de coisa, esse tipo de picuinha, esse tipo de, sei lá, tentativa de pegar porque eu acho que toda vez que a gente entra no campo de dizer arte não pode isso, não pode aquilo, ou arte boa é isso ou aquilo, a gente começa a cercear o que a arte pode ser. E assim, a arte contemporânea sem justamente, não sei, esse tiro no escuro, assim, do bem, de que você vai pegar e arriscar para ver se você, sabe, tira ouro ali daquela experiência que acaba sendo pronta a obra de arte. Não tem artista, não tem obra de arte. Então, assim, eu acho que as pessoas falta um pouco a gente pegar e pensar novas formas de conectar justamente as coisas, sabe? Então, eu acho que a pessoa que pegar e virar e falar assim, mas assim, nossa, vai pegar uma marca X e o artista vai fazer Y. Cara, a gente tá, sabe? Não faz o menor sentido. Você mesmo pegou e citou Basquiat, Warhol. Gente, olha quanto Sim, tempo sim. era isso. E isso, antes mesmo dele, já acontecia entre, Uhum. né, justamente marcas. Porque eu acho que hoje a gente, talvez, eu acho que, principalmente no Brasil, a gente vai para um lugar de talvez ver pô, uma maison de grife, tipo, clássica, às vezes fazer uma parada com um artista, pode ser que no Brasil as pessoas podem ter algum preconceito de achar que pode ir para um lugar de ostentação, ou então de, sabe? Só que eu acho que você pega e faz uma parceria, e você mostra que dá para pegar e usar esses recursos, usar esses cenários, assim, experimentar e conseguir extrair dali, sabe? Justamente, nova experiência, pô, aproveitar o que os dois têm de melhor para, sabe? Eu Essa acho que tem cultura, tudo né? a ver. Você tem uma série, né, provocativa Sim, sobre sim, grife exato. e tem tudo a ver E uma fazia grifinha. parte, Sim, justamente, sim. Eu acho da interessante provocação. essa collab. Isso acabou se tornando também parte do game, isso acabou se tornando também parte Com certeza. da própria obra. A performance, por exemplo, eu ir fazer a presença e eu por exemplo, todo de Gucci, mas que justamente a Preto de Grife em si, a série, que eu até me autorretrato em alguns momentos, você não vai ter essa logo de nenhuma grife nem nada. Então, tipo, criando profundidade e fazendo essas provocações até para discutir esse tipo de coisa. Uhum. Então eu tava lá, tipo, todo de Gucci, mas aí na preto de grife não tem logo, e aí eu acho que olha que engraçado, né? Agora parando para perceber. Acho que essa experiência por si só é uma boa provocação para sua pergunta sobre risco e potencialidade. Eu acho que é um bom exemplo da potencialidade e como você pode pegar e, sei lá, não sei, eu acho que driblar riscos quando você pega e supera, sabe, a interpretação ou
supera pensar aquilo de forma rasa ali. Sabe? Uhum. Porque é óbvio, né? Qualquer Sim. projeto que você bota duas situações para colaborarem e você justamente não pensa aquilo não tem um contexto, não é desenvolvido, sabe? Vai dar errado, Uhum. né? Mas se você justamente consegue pensar ali para além daquela, sabe, interpretação aqui na sua frente, você pode extrair uma coisa surpreendente daquilo, né? Com certeza. Matheus, quero muito te agradecer por ter compartilhado mais um pouco dessa trajetória e linda sua. Parabéns. Obrigado pelo convite. Amei Imagina. pegar e bater esse papo com vocês. Assim, pô, super entusiasmado de pegar e poder, sabe, ser um monitor e estar aqui hoje pegando e batendo esse papo, podendo falar também, quebrar um pouco assim a questão assim, falar de arte para os públicos também, né? Falar, sabe, sobre arte brasileira, né? Sobre cultura brasileira, sobre os jovens, né? A nova geração de artistas que tá muito forte. Assim, a gente está vivendo uma coisa muito bacana atualmente, que assim, uma demanda e um descobrimento assim, da variedade cultural artística brasileira. Então, foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. Muito obrigada. Obrigado. Esse podcast é patrocinado pela Johnny Walker. Muito obrigada e até a próxima.